Olá, seja bem-vindo à nossa quarta e última aula, Intérprete e Tradutor, Ética e Atuação Profissional. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre a história do surdo, sobre o oralismo, comunicação total, bilinguismo, falamos sobre a escola bilíngue, e também falamos sobre o intérprete educacional, qual é o seu papel, a sua função dentro da sala de aula e os princípios éticos, atributos éticos deste profissional intérprete educacional, que ele deve, nós falamos diversas vezes, né, sobre a função do intérprete, que ele vai acompanhar o aluno surdo na escola, em vários outros locais, e também não é a função do intérprete ser professor desse estudante, tutoriar esse aluno, ou fazer comentários sobre o desempenho desse aluno, ou atribuir nota conforme o seu andamento da sala de aula. Falamos sobre esses conteúdos na última aula, dando um pequeno passo a respeito pequenas partes sobre os princípios éticos. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a ética, a moral e o código de ética do intérprete e tradutor de Libras. Então, vamos para a nossa quarta aula. Ética e moral. Ética significa hábito adquirido, com esforço e repetição, um estilo de pensar e agir, um modo de habitar este mundo. Moral significa costume, valores e virtudes, legado da tradição. Esses conceitos são construídos pela filosofia e outras ciências de ética e moral, e eles são, de certa forma, um pouquinho diferenciados. Para nós, o que levamos em consideração é a ética profissional, e não ética pessoal ou da vida em sociedade, etc. Então, nós vamos focar mais sobre a ética profissional. E essa ética, então, é um costume, um hábito, um legado construído historicamente. Como nós vimos no slide, a ética significa um hábito adquirido com esforço, então não é uma situação natural. A gente precisa ter esforço, um estilo de pensar e agir. E os dois conceitos possuem um vínculo entre si e colaboram para a construção dos sujeitos. Então, ser ético é refletir sobre a ação humana. A reflexão sobre essa atuação já demonstra uma preocupação. Se você se preocupa com o seu trabalho, sempre está refletindo sobre esse trabalho, você já está sendo ético, porque refletir sobre a ação humana faz parte da ética, é ser ético. É muito importante para o intérprete de Libras levar em consideração essas questões éticas e basear a sua atuação na lei que regulamenta a profissão e no código de ética estabelecido pela comunidade surda. O seu trabalho deve ser baseado e ponderado por esses pontos. Então, a ética faz você refletir e pensar sobre o seu trabalho, sobre como você se portou, qual foi a sua postura, como você trabalhou em determinado momento. Então, o ser ético é refletir sobre a ação humana. O código de ética, primeiro o código de ética criado pela comunidade surda e pelos intérpretes, aconteceu no segundo Encontro Nacional de Intérpretes de 1992 e teve como base o texto do Registro dos Intérpretes para Surdos dos Estados Unidos de 65. Nós temos essa criação do primeiro Código de Ética, então, em 1992. Ser ético, portanto, é criar uma situação de postura. Um exemplo, se você chega atrasado no seu trabalho, 20, 30 minutos, todos os dias, e a sua chefia imediata, o seu supervisor, acaba dando uma bronca ou te repreendendo na frente dos seus colegas, no dia seguinte, ou na época seguinte à bronca, você começa a chegar no horário, você não está sendo ético, você só está tentando evitar a punição, certo? Então, o ser ético, ele vai além do medo da punição. Você trabalha corretamente por uma questão ética, uma questão interna sua, de trabalho, de postura, de comprometimento, e não para evitar o constrangimento ou a consequência, a punição. O Código de Ética, então, foi criado num encontro de 1992, quando os intérpretes tomaram como base o texto já do Código de Ética dos americanos de 1965. São eles alguns preceitos éticos para a nossa profissão e nós vamos trabalhar alguns deles hoje na nossa aula. Esse encontro, então, reuniu vários intérpretes do Brasil e esse encontro deu o começo do Código de Ética criado.
Então, o primeiro princípio desse texto. O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá trair confidências, as quais foram confiadas a ele. Então, o intérprete, ele atua em várias situações. Então, você acompanha a pessoa surda ao médico, numa audiência, num advogado, numa delegacia de polícia, na escola, num seminário, num congresso. Então, são várias situações. Então, não preciso dizer que, novamente, que o intérprete tem que guardar sigilo dessa informação. É diferente quando você está num encontro de intérpretes e naquele momento de trocas você quer passar ou compartilhar uma situação que você viveu e que você não sabia muito bem como atuar, você pode compartilhar com o objetivo de aprender com a situação, mas sempre preservando a identidade da pessoa, alguns itens que possam levar à identificação da pessoa. Então, você preserva essa situação e sempre nesses momentos de troca, de compartilhar, você pode usar para crescimento profissional, mas sempre, sempre, sempre cuidando com o sigilo profissional, que isso é muito importante. Então, vocês viram lá que ele tem alto caráter moral, honesto, consciente. Então, você precisa ser uma pessoa de confiança, como nós falamos na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a pessoa ser de confiança, que o intérprete passe confiança para esse aluno surdo, que ele olhe para você e veja como um intérprete profissional. E se você ser honesto, ser de confiança, faz parte do seu código de ética. Também guardará as informações confidenciais e não poderá trair as confidências. Então, tudo que o surdo lhe disser em confidência ou uma situação de interpretação tem que ser sigiloso. Princípios éticos. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. Nós temos aqui a questão da imparcialidade. Mas como ser neutro e a neutralidade e a subjetividade? Como a gente pode trabalhar isso? Na interpretação, a gente sabe que quando o intérprete está traduzindo, ele não é mais 100% neutro, porque o texto chega no intérprete, ele faz as suas escolhas, que nós já vimos na primeira e na segunda aula, como acontece, todas as estratégias de tradução, as escolhas lexicais, a estrutura sintática do seu texto, como você está formando para passar para esse surdo, ali já não há neutralidade, porque ele vai passar por você. Porém, a imparcialidade do que está sendo dito é possível manter, porque você pode estabelecer nessa hora tentar controlar as suas opiniões, as suas interferências no texto. Você tem que ter claro na sua mente que não é você que está falando. Você não é o dono da fala, e sim o falante, o palestrante, o professor, ou quem quer que seja que você esteja interpretando. E nessa hora, então, você deve manter a imparcialidade. Agora, quando a pessoa pergunta a sua opinião, e quando é uma situação de conflito, ou alguma situação que está acontecendo no momento, você pode sim dar a sua opinião como consultor, como você pode esclarecer as situações que possam prejudicar a pessoa surda ou o andamento ali da tradução. Claro, você não vai entrar calado e sair mudo e só interpretar e não estabelecer uma comunicação com as pessoas. Vai conversar com as pessoas, vai fazer esse papel de intermediador, mas vai manter a imparcialidade quando o assunto diz respeito à interpretação. No momento da interpretação, você precisa ser imparcial. Então, evitar essas interferências e essas opiniões próprias, porque é importante que o intérprete não é o dono da fala, tenha isso claro na sua cabeça, como a gente já disse em outras aulas. O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo a dignidade da profissão e não chamando atenção indevida sobre si mesmo, durante o exercício da sua função. Então, agora, a gente deve pensar assim, a pessoa surda recebe informação e entende o mundo e apreende o mundo por meio visual. E se você, na hora de interpretar, se coloca numa postura, numa roupa, adereços, cabelo, de maneira muito chamativa, a sua imagem vai chamar mais atenção do que o seu discurso. E isso está no código de ética, a gente precisa preservar. Então, unhas sem cores fortes,
Cabelo, de preferência, preso, não muito caindo no rosto, franjas, que você precisa passar a mão no cabelo todo o tempo, e isso tem que ser evitado porque você está sinalizando. Brincos muito grandes, no caso das mulheres. Homens, por exemplo, com bigodes ou barbas muito grandes ou por fazer, porque você vai atrapalhar toda a configuração da expressão facial, das marcas não manuais. Então, você pode, claro, ter barba, bigode, mas sempre bem feitas, aparadas. E também a questão da roupa, né? Você usar cores neutras, lisas, sem estampas. A estampa atrapalha, cansa os olhos do surdo. Então, você está ali interpretando com uma cor muito forte ou com estampas grandes, o surdo fica olhando para você 2, 3, 4 horas, extremamente cansativo, ele vai se distrair com a sua roupa. Então, você tem que estar o mais neutro possível. E sempre contrastando com o tom da sua pele. Você não vai usar... geralmente eles usam roupa preta, nós intérpretes, né, usamos o preto ou o cinza ou uma cor mais neutra, mas sempre contrastando com a pele. Então, você nunca vai usar uma roupa que apague o tom das suas mãos, porque daí o surdo também vai ter dificuldade para enxergar. Essas observações são mais ainda, com mais exigência e mais rigor, quando você vai interpretar um vídeo. Então, no vídeo, você não pode usar brinco, nem os pequenininhos, porque às vezes a luz do estúdio reflete o brilho do brinco. Você precisa prender o cabelo também, é uma situação que você não pode ficar com o cabelo solto interpretando. E também cuidar da roupa, sempre o preto é uma boa saída no estúdio por conta do fundo e outras situações na gravação. Mas quando você está interpretando num congresso, então é bem importante você observar esse dress code. Toda essa regra de vestimenta dos intérpretes que está previsto no Código de Ética, porque mexe diretamente com o visual do surdo, porque ele fica olhando para você e você não pode chamar mais atenção do que o seu discurso, que o discurso a ser interpretado. Ok? Então, é a dignidade da profissão, até essa palavra foi usada, porque a roupa certa no momento certo. Nós não estamos falando aqui de roupa social ou roupa esporte, a gente está falando do mais adequado para o momento, ok? O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a buscarem decisões legais ou outras em seu favor. Isso é também um princípio ético muito importante. Então, você sabe que a presença do surdo na escola, no ambiente, em qualquer situação, precisa da contratação de um intérprete. Então, a presença do surdo está diretamente ligada ao emprego do intérprete. E, às vezes, o intérprete, não pensando eticamente, acaba influenciando esse surdo a fazer algumas coisas que beneficiam o trabalho do intérprete ou a permanência no emprego, essas situações. Isso é errado, é ilegal, porque vai contra o Código de Ética da profissão. Você tem que ter em mente que o seu trabalho, o objetivo é a acessibilidade da pessoa surda e não garantir o emprego do intérprete, né? A gente exagera na situação, mas às vezes em algumas situações intérpretes novos, ainda que não conhecem o Código de Ética, acabam levando para esse lado. Então, nunca influenciar ou utilizar o discurso do surdo para benefício próprio ou tomar algumas decisões que beneficiem só o intérprete e não ao estudante surdo, ok? Mas é claro que você, como profissional intérprete, deve sim defender o seu espaço, a sua carreira, a sua profissão. Isso é muito importante, mas não utilizar outros recursos ilícitos para isso. Você tem outras maneiras de defender a sua carreira, de defender o seu trabalho. Nós temos intérpretes hoje com 15, 20, 30 anos de profissão que não precisaram desses recursos para se manter na carreira de intérprete de Libras. Nós temos concursos públicos hoje em dia, as universidades federais contrataram intérpretes de Libras, então a gente está conquistando o nosso espaço, está marcando o nosso território enquanto carreira, enquanto profissional intérprete, sem precisar desses artifícios. Então, esse é um princípio ético bem importante. Vamos ver outro. O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Quando você é contratado para trabalhar com uma pessoa surda, você, no primeiro momento, vai perceber e tentar mapear e observar as primeiras necessidades daquela pessoa surda. Então, você vai entrar na sala, vai entrar no ambiente, vai ter um primeiro contato com o surdo e vai tentar estabelecer uma interpretação que tenha a ver
que vá direto às necessidades daquele surdo. Então, num congresso, num seminário, que é uma ocasião única, de um momento, com um tempo fechado, com prazo determinado, né, para começar e terminar, você entra no ambiente, já começa a conversar com os surdos e começa a interpretação e vê o nível tanto da palestra em português, da plateia em geral, mas o nível de língua de sinais dessas pessoas surdas, e você tentar adequar esse discurso. Porque não adianta, como nós já mencionamos antes, sinalizar uma língua de sinais puramente acadêmica e os surdos não compreenderem a mensagem e não serem contemplados com essa tradução. Então, observar essa situação de qual é a necessidade é muito importante. O intérprete educacional tem mais um desdobramento dessa parte, dessa observação, porque a necessidade do aluno surdo na sala de aula é ainda maior, e a tua convivência com ele é maior. Então, ali vocês vão convencionar sinais, vocês vão criar sinais específicos para algumas disciplinas, porque nós sabemos que a língua de sinais é relativamente nova em relação ao português, né? E alguns sinais muito específicos, jargão de profissão, palavras técnicas, eles não têm um sinal específico ainda estabelecido. E ali é um momento de criação, é uma pessoa surda estudando o assunto, ele vai poder criar um sinal, convencionar e divulgar, e a gente pode usar esse sinal sempre. Então, essas necessidades de criação, de convenção e de adaptação da língua de sinais é importante, está previsto no Código de Ética. Então, você precisa adaptar a sua língua de sinais e aceitar os sinais desse surdo. Então, se ele diz que o sinal dele para verde não é esse e é esse, você precisa usar o sinal que ele usa e não ficar, não, o meu sinal é esse, eu vou usar esse e pronto. Então, não é uma postura muito adequada, não é uma postura ética. A gente precisa utilizar essas adaptações no decorrer do nosso trabalho. Então, os vários tipos de assistência que esse surdo precisa, é importante. Esses são alguns princípios éticos discutidos no Código de Ética, criado naquele encontro de intérpretes de 92, que eu já mencionei. Esses são alguns princípios. Na íntegra, você pode ter acesso na íntegra, tem na internet, eu deixei também um link no material de apoio para vocês, para conhecerem todo o material, todo o Código de Ética do intérprete de Libras. Tem algumas situações, eu peguei as mais importantes, de vestimenta, de postura, de relação com o aluno e essas situações. Nós vamos trabalhar agora com o material da professora Ronice Quadros, um livro de 2004, que ela juntou ali 63 situações, 63 perguntas a respeito de situações que demandem um comportamento, uma postura do intérprete, e como a ética ficaria em xeque nessas situações. Eu selecionei algumas, você tem acesso a 63 perguntas se você consultar o material que está já previsto nas referências bibliográficas dessa aula e das aulas anteriores. São 63 perguntas, e eu selecionei algumas para a gente trabalhar aqui na aula, alguns momentos de prática sobre a questão, os pressupostos éticos da profissão do intérprete. Então, vamos conhecer quais são essas questões na prática. No livro da Ronice Quadros, temos 63 situações simuladas sobre o trabalho do tradutor e intérprete de Libras. Então, vamos ver alguns exemplos. Você está interpretando para um cliente surdo, o entrevistador continua dirigindo as perguntas a você, ao invés de fazê-lo ao cliente. Como você resolve esta questão? Você está, então, numa entrevista de emprego, numa situação com um médico, numa consulta médica ou qualquer que seja essa situação, e o palestrante, a pessoa que está falando, em vez de se dirigir ao surdo, diz assim para você: fala para ele, por favor, ou você, intérprete, fica nessa situação, em vez de tornar o discurso na primeira pessoa, falar direto para o surdo. Então, qual é a sua postura ética nesse momento? Você deve você deve orientar, esclarecer para a pessoa que ele pode se dirigir ao surdo diretamente, como se ele estivesse ouvindo. E você vai fazer a tradução em primeira pessoa. Aí a pessoa vai geralmente, o falante, ele não faz isso por mal, ele faz isso por falta de informação. Então, você que está ali, é o detentor do conhecimento dessa área, pode passar essa informação para a pessoa e dizer, não, pode se dirigir diretamente a ele e eu vou fazer a tradução em primeira pessoa. Então, ele pode falar o nome da pessoa, então, fulano, você veio hoje na consulta e eu observei através dos seus exames, esse não precisa dizer, então ele fez exame, então você tem que evitar essas situações da fala indireta. Sempre tentar conduzir
e orientar para que ele fale diretamente. Outra coisa bem constrangedora que acontece muito com os intérpretes é quando o surdo está sinalizando e o intérprete, geralmente na sala de aula, faz a voz em primeira pessoa. Então o surdo sinaliza que ele não fez atividade. Aí você diz assim, eu não fiz atividade. O intérprete traduz. E o professor diz assim, você não fez? Você é o intérprete, você não precisava fazer. Não, não sou eu. É o aluno que está falando. Então, às vezes, confunde o professor. Então, você pode esclarecer nesse momento que a tradução, a interpretação, sempre é feita em primeira pessoa. Você não precisa traduzir assim, o aluno está falando que não fez a atividade. Então, não é adequado. É bom você dizer eu. Você faz a tradução, a interpretação na primeira pessoa e se isso causar dúvidas para o professor, você orienta. Também tenta orientar a direção do olhar, porque quando o surdo está sinalizando, geralmente, sala de aula, quando é a primeira vez, a primeira semana, a atividade, as pessoas não conhecem direito, as pessoas e o professor olham para o intérprete, porque é o intérprete que está falando com voz. Mas o dono da fala é o surdo que está sinalizando. Então, você orienta para que as pessoas direcionem o olhar para o surdo, porque é ele que está falando. Isso é muito importante, mostra respeito para a pessoa que está falando, ok? Então, você pode resolver essa situação simplesmente com orientação. Numa outra situação, quando interpretando em sala de aula, o professor lhe pede para não interpretar mais, pois considera possível que você esteja discutindo sobre as respostas às questões da prova. Como você deveria proceder? Essa é uma questão bem polêmica, bem problemática. Os intérpretes, quando começaram a atuar nos primeiros anos, antes até do decreto, eram muito cobrados em questões em dias de prova, por exemplo, em que o intérprete permanecia na sala e tinha que sinalizar a prova para o aluno e o professor ficava em cima, preocupado, achando que você estava fazendo alguns comentários a mais do que deveria. Isso é facilmente resolvido. Hoje nós temos na lei já prevendo que o intérprete precisa participar de concursos públicos, processos seletivos, qualquer tipo de prova, a presença do intérprete é obrigatória. Então, já isso você já pode esclarecer que é obrigação do intérprete ficar em dia de prova, de seleção, de concurso, o surdo tem direito a essa interpretação. Você pode também esclarecer que você é intérprete do português falado dentro da sala de aula, mas também do português escrito, e que a sua interpretação é apenas dúvidas de vocabulário, por ser um falante de uma outra língua. Então, o surdo usa o português como L2 e você está ali para esclarecer dúvidas de vocabulário, apenas de construção sintática, apenas de dúvidas de compreensão do texto do português e não dando uma interpretação do texto do que ele quer dizer, apenas traduzindo do português para Libras. Talvez a palavra interpretar o texto soe para o professor uma questão de que você está dando já a resposta, interpretando esse texto e dando uma resposta, quando na verdade você está traduzindo. Então o melhor na sala de aula é você usar a palavra tradução. Eu faço a tradução da prova para Libras. Aí o professor fica mais tranquilo com isso. Com o tempo, os professores e as pessoas que lidam com os surdos e os intérpretes se acostumaram mais com essa situação e essas questões têm acontecido cada vez menos. Mas ainda acontecem em alguns casos e é importante você esclarecer. Então, é direito do surdo você fazer essa interpretação. Agora, se você está numa situação de prova e a prova é de matemática e não tem português escrito, são lá... Quando tem problema, sim, você pode fazer a versão em Libras do problema, mas a questão do cálculo, dos números, aí fica por conta do estudante surdo realizar a prova. Não há justificativa para a tradução aí dos números, né? Então, quando tem texto escrito, você faz a tradução. Outra coisa importante a observar são as adaptações da prova. Um professor de língua portuguesa não pode cobrar, por exemplo, sílaba tônica num conteúdo para o surdo. Essa adaptação curricular e a adaptação da prova já é um direito garantido do aluno surdo, e o intérprete está lá para lembrá-lo. Então, você faz uma adaptação, textos muito longos na avaliação de língua portuguesa, provas muito extensas, com muitos textos, devem ser evitados, precisam ser adaptados, porque ele precisa ter em mente, o professor, quando ele elabora a prova, para esse aluno surdo, que ele é um leitor de segunda língua. Então, a leitura dele será mais lenta do que um leitor nativo da língua.
Portanto, para ser uma prova que ele consiga fazer em tempo hábil, tem que ser mais reduzido do que faria para uma pessoa, um estudante ouvinte. Então, essas são as pequenas adaptações que você pode fazer em momento de prova, discussão de avaliação. O que você deveria fazer se fosse intérprete de uma criança surda em uma escola regular de ensino e ela lhe dirigisse perguntas a respeito dos sinais utilizados durante a sua interpretação? Então, aqui é um caso bem específico sobre a escola bilíngue, o professor bilíngue, o curso de Libras. A gente precisa pensar como a gente vai resolver essa situação, porque você está lá interpretando e a criança surda começa a perguntar que sinal é esse, que sinal é esse. É bem complicado durante a interpretação você resolver isso. Você precisa avisar, comunicar ao professor que essa criança não tem uma língua de sinais estabelecida ainda, que ela tem dúvidas de vocabulários e que isso precisa ser resolvido em conjunto com a escola, com a família e talvez até se a escola tiver um professor surdo, por exemplo, essa criança pode ser atendida por ele em alguns momentos, sala de recurso, por exemplo, para a disciplina de Libras, para aquisição ali dos conteúdos básicos e mais de questão de língua e não de conteúdos, desculpe, mais de língua, para ela aprender e se acostumar mais com os sinais para poder trabalhar com esse intérprete em sala de aula. Antes do 6º ano, porém, não é recomendada a presença do intérprete. Isso teria que ser resolvido na escola e observado quais são as questões legais envolvidas nesse assunto. Então, a respeito dessa questão da criança surda, você deve comunicar ao professor da sala. Outra questão da professora Ronice Quadros é, quando perguntado sobre um trabalho de interpretação ocorrido, como você deveria proceder? Então, nós falamos algumas situações a respeito disso, né? Sobre o sigilo, o direito ao sigilo que o intérprete tem. E você pode sim, quando você é perguntado uma situação e tem o objetivo de esclarecimento numa reunião de intérpretes, de aprendizagem, de aprender com a situação, porque todos os dias acontecem situações novas, então é importante que você preserve o nome da pessoa, da situação, evite o máximo identificar a situação, mas você pode compartilhar. Agora, quando você é perguntado por alguém, diz, você interpretou a reunião tal dia, como foi, o que deu, o que aconteceu? Isso é completamente inadequado, não é possível e não é proibido ao intérprete pelo Código de Ética você compartilhar informações que você recebeu a partir de uma reunião, de uma coisa que você não era a pessoa participante da reunião, participante ativo, né? Você foi como intérprete de um membro da reunião, por exemplo. Então, você não pode compartilhar as informações desta situação, desse evento interpretado para outras pessoas. Isso vai ferir o seu Código de Ética e pode prejudicar a sua carreira como intérprete de Libras. Continuando, então, com as nossas situações de prática, a gente vai finalizar dizendo que a resposta para essas questões não é única e sempre que possível deve ser pautada na lei e o Código de Ética do Tradutor e Intérprete de Libras. A gente não tem uma resposta única, são possibilidades, né? A gente não tem uma resposta única e correta para essas situações, são apenas possibilidades. Você deve basear a sua atuação no que está previsto no Código e na lei da regulamentação do intérprete de Libras e sempre que possível conversar com uma pessoa que trabalhe também como intérprete, saber a opinião, tentar fazer essa troca para proceder o mais eticamente possível naquele momento. Ok? A gente vai continuar com o material agora, nas questões da prática, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês agora a respeito da lei. Então, além do Código de Ética da FENEIS, nós temos desde setembro de 2010 a Lei 12.319, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Essa lei é muito recente, é de 2010, e ela regulamenta o exercício da profissão do tradutor e intérprete. É uma lei nova, de 2010, mas ela traz, então, alguns atributos, alguns preceitos éticos e também as atribuições do intérprete de Libras. Se você é intérprete ou deseja ser intérprete e quer trabalhar nessa área, você precisa fazer a leitura na íntegra dessa lei, para conhecer os seus direitos, os seus deveres e como permanecer na sala de aula com uma postura ética
a respeito do seu trabalho, sempre baseando nesse texto legal. Então, a Lei 12.319 traz alguns preceitos e nós vamos trabalhar aqui especificadamente o artigo 7. Nessa lei, trabalha as questões de formação do intérprete, quais são, e nós já trabalhamos em aulas anteriores. A formação do intérprete vai se dar primeiramente no curso de letras Libras, a formação de tradução, mas os intérpretes que já atuam anterior a essa lei, eles foram certificados pelo ProLibras, nós já conversamos sobre isso, que foi estipulado pelo MEC durante 10 anos, depois do decreto 5626, até 2015, a prova do ProLibras dava proficiência de ensino e de tradução. Então, na tradução, um intérprete que tenha uma outra graduação, que quer comprovar que é proficiente na tradução, ele apresenta o certificado do ProLibras. Como nós não temos mais a versão do ProLibras, por conta da lei, que eram só 10 anos, aceita-se também, quem não tem o Letras Libras, o bacharelado em Letras Libras, que é em tradução, aceita-se declarações de bancas de proficiência por entidades de representação da comunidade surda. Nós temos a FENES, a Associação de Surdos, mas esse certificado só tem validade na lei com a convalidação de uma universidade, de uma instituição de ensino superior ou secretarias de educação. Então, vamos trabalhar diretamente agora com o artigo 7. O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo. Então, a gente está falando aqui de duas situações bem importantes: o rigor técnico e a cultura do surdo. Rigor técnico é a profissão do intérprete, a profissionalização da sua atuação, o seu trabalho enquanto profissional. Você precisa ter esse rigor técnico e trabalhar conforme a sua formação, tudo que você aprendeu da profissão, usar esse rigor, sempre respeitando, então, a cultura surda. Vamos ver, então, alguns itens a respeito dessa atribuição ética. Em especial, quais são, então, esses do artigo 7, esses preceitos éticos? Primeiro, pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida. Nós já falamos sobre isso, é bem parecido com o Código de Ética estipulado naquele encontro de 1992. Então, vocês vão ver que vários itens da lei foram baseados no texto do Código de Ética. Ele está com um texto um pouquinho mais apurado e algumas coisas acrescentadas, mas ele mantém bastante o mesmo teor do Código de Ética já de 92. Então, a honestidade, a discrição e o direito de sigilo dessa pessoa surda através da sua interpretação da informação recebida. É importante, então, que você leve em consideração esse artigo. Pela atuação livre de preconceito, origem, raça, credo, religiosidade, sexo, orientação sexual ou gênero. Essa atuação livre de preconceito também nós temos no Código de Ética de 92. Aqui tem um pouquinho mais tem um acréscimo mais de informação. Então, você tem que trabalhar livre de preconceito de todas essas situações no trabalho. A sua opinião, então, não é relevante nesse momento. Você tem que fazer o atendimento, a tradução para essa pessoa, da mesma maneira que você faria para uma pessoa que você é parecido com você, uma pessoa muito diferente, então não importa, você tem que interpretar livre de todo esse preconceito, é um direito da pessoa surda. Então, seja de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual. Ok? O terceiro, então, pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir. Aqui ele está muito igual ao Código de Ética da FENES de 92, né? A imparcialidade, ali nós temos a fidelidade aos conteúdos, então você sempre manter o principal, que é o conteúdo a ser passado, a informação a ser passada, você se manter fiel a isso o máximo possível. A gente sabe que na interpretação existem alguns acréscimos e algumas omissões. Isso é normal, nós já trabalhamos isso nos estudos de tradução. É por isso que a gente fez a parte teórica dessa tradução, para entender esse princípio ético. Às vezes, quando você está interpretando, algumas informações são omitidas e algumas são acrescidas por conta do processo de tradução. Não é disso que esse preceito ético está comentando. Ele está falando sobre você desviar o assunto, você mudar a ideia do texto. Isso sim não é ético.
Mas se você manter a ideia principal do texto, você passar essa ideia de maneira clara, apenas mudando ordem, mudando a situação por questões de tradução, você está fazendo o seu papel, você está sendo ético. Então, se alguém te questionar, por que você fez assim, não fez assado, mudou a estrutura, colocou lá para o final essa parte, ou tirou essa parte e não colocou, porque você pode dizer, é uma estratégia de tradução. É uma estratégia de tradução porque eu acho que o principal nessa fala é isso, e se eu colocasse essa parte, o surdo não entenderia bem, ou ficaria estranho, ou não é usual na língua de sinais. Então, a sua resposta pode ser assim, é uma estratégia de tradução. Agora, tome cuidado, porque há uma linha tênue entre essa estratégia de tradução, de como você vai organizar esse discurso e de quanto você vai interferir nesse discurso. Cuidado para não mudar a ideia principal do texto, que isso sim aí está ferindo o código de ética, ok? Vamos então para o quarto agora, preceito ético. Pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício profissional. Aqui está falando diretamente sobre o nível, a modalidade que você vai atender da língua de sinais e também sobre o dress code, sobre a regra de como se vestir, a postura do intérprete diante de um trabalho que já existia no Código de Ética. No Código de Ética de 92, ele está bem mais explicado. Tem lá os adereços, brinco, anel, para o caso de mulheres, o cabelo e todas as situações. Aqui ele está resumido na adequação da postura, né? A gente vê que é a postura e a conduta adequada ao ambiente. Essa é a situação mais certa, mais correta, que você pode daí levar também para o lado dos adereços, de postura, da roupa mais adequada para a interpretação, com o objetivo de a sua imagem não aparecer mais do que a mensagem que você vai interpretar. Vamos continuar então com o material. Aqui o quinto, nós temos pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitam. Então, o intérprete aqui garante a acessibilidade de informação e o direito de se expressar dessa pessoa surda. Ele tem direito de se expressar, de falar o que pensa. E o intérprete tem relação direta com isso, porque ele que vai fazer a voz desta pessoa surda. Então, é um princípio ético você entender e ter consciência e se solidarizar com isso, de que o sujeito surdo tem um direito social de se expressar. Então, você, intérprete, tem que oportunizar essas situações, certo? Você que vai ser o canal para que o surdo tenha esse direito garantido de se expressar, de falar o que pensa. Imagine você querer dar uma opinião, querer se posicionar numa situação importante e talvez que mexa diretamente com a sua vida e você não possa falar, seja proibido de falar ou porque ninguém consegue entender a sua língua. Isso é muito complicado. Então, se solidarizar e ter consciência disso ajuda muito no trabalho, no nosso dia a dia do trabalho, porque a gente consegue pensar eticamente nessa situação e ajudar o surdo, então, colaborar para que essa oportunidade chegue ao surdo, pelo direito dele. E não porque nós somos bonzinhos, mas porque ele tem esse direito garantido, um direito social que é de todo ser humano. Independente, então, da condição social e econômica que essa pessoa tenha. O sexto, então, é pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. Nós somos, então, por formação, um divulgador da Libras, um divulgador das reivindicações da comunidade surda. Nós, intérpretes, fazemos parte da comunidade surda, então nós temos que divulgar, esclarecer situações, está previsto no Código de Ética, é a nossa função. Quando alguém diz assim, o intérprete não pode falar, não pode dar opinião, não, está dentro da lei, da regulamentação da nossa profissão, que nós podemos, que esse profissional pode esclarecer essas especificidades da comunidade surda, de como o português, a escrita do português é para eles, como segunda língua, todas essas questões que envolvem os surdos e a comunidade surda, as reivindicações, a escola bilíngue, o bilinguismo, todas as situações, o intérprete é sim o profissional preparado para esclarecer todas essas questões, ok? Então, o conhecimento das especificidades. Na lei, a gente fala também sobre a formação, tem bastante artigos sobre a formação do tradutor. Nós já falamos sobre isso,
A formação do tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, com validação, então, de uma instituição de ensino superior ou Secretaria de Educação. A maioria das pessoas tem muita dúvida, porque quem trabalha como intérprete, já trabalha há alguns anos, não tem curso bacharelado em Letras Libras. Algumas pessoas não têm, porque é um curso muito recente. E a nossa formação já foi feita há muito tempo atrás. Então, a gente tem ou ProLibras ou essa certificação, como eu já expliquei. Mas ela tem valor legal mediante a validação de uma instituição de ensino superior. Ele pode trabalhar com qualquer outra graduação, outra formação que não Letras Libras. Se você tiver alguma dúvida, por favor, leia a lei da regulamentação do intérprete de Libras, tire as suas dúvidas, porque a sua profissão você precisa conhecer todos os seus deveres e direitos enquanto intérprete de Libras, certo? Então, isso que a gente já falou sobre a formação. E a curiosidade que eu trago para vocês é que o exame do ProLibras foi fornecido pelo governo, pelo MEC, Ministério da Educação, por 10 anos, como determina o decreto 5626 de 2005. No ProLibras, existiam duas provas. Você fazia a prova de proficiência para ensino e para a tradução. Então, os surdos também fizeram o ProLibras. Os professores de Libras surdos hoje, e os professores de Libras, todos que trabalham, que não têm licenciatura em Letras Libras, todos os professores de Libras precisam apresentar o certificado de proficiência no ensino da língua de sinais, de ser professor dessa licenciatura. Isso substitui, então, a graduação de licenciatura em Letras Libras, mas não uma outra graduação de licenciatura ou de pedagogia, alguma outra de formação de professor e formação de docentes. Nós estamos encaminhando para o final da aula. Vamos comigo verificar aqui mais alguns conteúdos. Nós temos aqui uma atividade de aprendizagem, que leia o artigo 7 da Lei 12.319, que regulamenta a profissão do intérprete de Libras. Estabeleça uma relação entre os valores éticos descritos no artigo da lei e a formação do intérprete de Libras discutida em nossa aula. Então, você vai fazer um paralelo sobre o que é exigido na lei, sobre os preceitos éticos e como a formação do intérprete de Libras acontece. A formação do intérprete de Libras hoje contempla questões éticas que a lei traz e exige desse intérprete? Eu quero que você reflita nisso e pense nessa situação de que fazer um paralelo entre o que é exigido eticamente e como é a formação, como essa formação acontece. Se nos cursos de formação de intérprete, essas questões éticas são incluídas, são inseridas. Eu quero fazer um fechamento da disciplina. Nós trabalhamos com vários conteúdos de estudos e tradução. Fomos da teoria à prática em apenas 4 encontros. São bastante conteúdos, mas eu acredito que com as leituras e as leituras complementares que foram sugeridas, você vai se dar bem na disciplina, vai conseguir entender tranquilamente. Então, tenha em mente que o princípio ético e moral do intérprete deve ser baseado na lei que regulamenta a profissão e o código de ética dos intérpretes de Libras. Se você basear as suas ações, as suas posturas nesse código, você vai ter um trabalho bem feito e profissional. A sua postura será adequada e a sua carreira vai longe dentro da comunidade surda. Eu agradeço a você, aluno, por ter assistido essa aula. Muito obrigada e nos encontramos em breve em outra disciplina. Até!